Ai, que Aí. começou. Olá, me chamo Arthur Rodrigues. Estou aqui junto com o Guilherme Soares e o Pedro Isarias. A gente está aqui para apresentar o segundo trabalho da disciplina de PSPD da Universidade de Brasília. E, bom, eu queria falar, né, que a gente aqui no trabalho basicamente a gente desenvolveu uma experimentação, né, com os frameworks de Big Data, né, o Hadoop e o Spark. E nosso objetivo foi basicamente implementar dois ambientes que fossem completos para poder trabalhar com grandes volumes de dados. O primeiro foi o Apache Hadoop, né, que é usado para processamento batch distribuído, ou seja, basicamente ele processa grandes quantidades de dados de uma vez só. E o segundo é o Apache Spark, né, que permite o processamento em tempo real, processando dados conforme eles chegam. E também a gente integrou essas ferramentas com Kafka para as mensagens, Elasticsearch para armazenamento e Kibana também para visualização dos dados. Eu vou apresentar de forma um pouco rasa como a gente implementou o ambiente do Hadoop, mostrando um pouco da arquitetura e configuração. E em seguida, o Pedro ele vai demonstrar os testes de performance, como o sistema comporta mais ou menos. A gente vai mostrar os containers, né, e tudo mais, como o sistema está se comportando. E por último, o Guilherme vai mostrar a questão do Spark, né, a docerização dele e tudo mais. É, eu estou aqui compartilhando, né, o nosso repositório. A gente tem esse arquivo README, né, basicamente explicando tudo que a gente fez. Eu vou passar já um pouco para a parte do Hadoop, né, que é o foco da minha introdução. E, bom, falando um pouco do Hadoop, né, ele é uma tecnologia que é fundamental para Big Data, porque ele permite processar volumes enormes de dados, né, distribuindo o trabalho entre vários computadores. E no nosso caso, a gente criou um cluster utilizando Docker, né? A gente criou um arquivo Docker Compose para poder suportar o Hadoop e ele basicamente simula um ambiente real de produção. Ele tem alguns containers trabalhando juntos, né? Que a gente tem um principal que coordena tudo. A gente tem outros que armazenam dados, um que vai gerenciar recursos. A gente tem dois outros nós que vão executar tarefas e a gente tem um server para poder guardar os históricos de trabalho, né? E a gente chegou à conclusão, né, que a grande vantagem do Hadoop é a capacidade de poder escalar, de escalabilidade, né? Escalar basicamente horizontalmente. Então, se a gente precisa processar mais dados, a gente só precisa adicionar mais máquinas ao cluster. E aí ele vai conseguir melhorar a capacidade, né? Ele é muito robusto contra falhas, né? Então, sim, se um computador para de funcionar, o sistema ele vai continuar operando usando outros computadores. E para poder configurar tudo isso, a gente precisa ajustar vários parâmetros importantes, né? O fator da replicação, ele basicamente define quantas cópias os dados vão ficar armazenados. A gente usou algumas cópias, né, para ter redundância mesmo. O tamanho, né, do bloco que a gente definiu para essas questões da redundância vai definir também os arquivos que são divididos por processamento que são paralelo. A gente usou blocos com armazenamento específico, com armazenamento grande, né, que equilibram o paralelismo, né, com essa questão do gerenciamento. E a gente também configurou a memória, né, para poder executar as tarefas. Assim, o Hadoop é, ele oferece uma interface muito útil, né, para o monitoramento. E a interface, né, dos nossos clusters, a interface que a gente conseguiu oferecer com o Docker, ele vai auxiliar bastante a questão do desenvolvimento. A gente, para poder testar, né, tudo que foi feito, testar o cluster, a gente desenvolveu uma aplicação com a contagem de palavras, né, usando o MapReduce, que é um paradigma de programação, né, onde a gente consegue dividir o problema em duas fases. E, bom, né, a fase map, que no caso processa os dados, e o reduce, que agrega esses resultados, né? Aí a nossa implementação aqui, ela usou o Python, né, através de uma API do Hadoop, que permite que a gente consiga escrever esse map reduce em qualquer linguagem, né, não apenas Java. E aí foi basicamente isso, essa é a introdução do que a gente fez na desenvoltura aqui, né, do nosso Hadoop. E agora eu vou passar a palavra para o Pedro para ele continuar aqui a apresentação. Certo. Boa noite, professor. Eu vou compartilhar minha tela aqui agora para mostrar um pouco mais do notebook em si, rodando, né? E mostrar um pouco mais aqui do repositório também. Basicamente, eu vou falar como é que é a execução desse notebook. E o Arthur aí mostrou para a gente como é que a gente implementou a arquitetura do Hadoop, né? Deixa eu abrir aqui o notebook já, né? Aqui. É uma funcionalidade que eu não conhecia também, é que dá para você rodar aqui os notebooks direto do VS Code, né? Então agora eu vou mostrar agora a nossa aplicação Word Count, né? Funcionando na prática, através do notebook e os experimentos que a gente fez. Então, a vantagem do nosso ambiente é que
é tudo executado através das células do Jupyter Notebook, né? O que permite a gente acompanhar cada passo do processo e visualizar, né, os resultados. Eu já vou abrir aqui ele rodando. Então a gente vem aqui em Work e aqui está o nosso notebook. Opa, aqui. Então a cada célula que você executa já aparece aqui o resultado. É, e para verificar o serviço do Hadoop, né? O notebook eles têm algumas células que fazem as requisição HTTP, verifica o status de cada componente, igual a name node, resource manager e outros. E isso aí dá uma visão completa para a gente da saúde do cluster, né? Antes de executar qualquer outra coisa. Para os testes, o notebook ele gera automaticamente os dados, ele cria um gerador inteligente, né, que mistura as palavras aí, que são comuns em Big Data. Então, ele está configurado para gerar uns 5 arquivos de uns 50 MB cada, que seria um volume adequado, né, para a gente fazer os nossos testes. E o interessante é que o processo todo do MapReduce ele é executado através do código Python no notebook. Então, as células elas criam os arquivos mapper e reducer dinamicamente e testa localmente primeiro. Aí depois a gente faz o upload para o HDFS automaticamente. Então a gente pode acompanhar cada etapa aí com os logs que a gente fez, né? E uma funcionalidade muito útil aí do notebook é que a análise automática dos resultados, né? Depois da conclusão do trabalho aqui, ele baixa automaticamente os resultados do HDFS e calcula as estatísticas com o número de palavras únicas e as palavras processadas, né? E gera as visualizações com o Matplotlib, que é a biblioteca do Python, mostrando as palavras que são mais frequentes. O notebook ele também inclui células que analisa a performance e ele calcula automaticamente as métricas em megabytes por segundo. Opa. É, e acho que parou de compartilhar. Voltou. Voltou, voltou. Certo. E aí, por último, ele gera um resumo completo, né, do experimento com todas as métricas que são importantes e os links para as interfaces de monitoramento. Perdão. E isso aí facilita a nossa documentação, né, e a reprodução do experimento. Eu vou mostrar um pouquinho. Não dá para a gente rodar aqui agora, porque demora bastante esse processo todo. Mas é isso. Eu vou mostrar aqui um pouquinho do Docker, né, de tudo que está rodando. Aqui no final é o nosso próprio notebook. E agora eu vou passar a palavra para o Guilherme falar um pouquinho mais aí sobre a questão do Spark. Pô, boa noite, professor. Eu vou iniciar aqui compartilhando minha tela para mostrar um pouco também do trabalho que foi feito. Só um instante. Vou falar um pouco do Spark. Minha tela está sendo compartilhada, acredito, né? Eu vou falar um pouco sobre o desenvolvimento do Spark, como foi feita essa parte. Agora que o Hadoop já foi demonstrado, né, como ele processa os dados através do notebook, do Jupyter. Eu vou mostrar uma abordagem que é um pouco diferente com o Apache Spark, que também permite um processamento de dados em tempo real com uma latência muito baixa. Essa é uma vantagem muito boa do Spark. Enquanto o Hadoop processa dados em grandes lotes pelas células sequenciais no notebook, o Spark ele é projetado para projetar esses dados tipo, conforme eles forem chegando de forma muito rápida. Então, a gente implementa uma pipeline completa, que também eu uso o Jupyter Notebook, que simula uma rede social, gerando os posts constantemente. Processa essas mensagens instantaneamente para contar as palavras e visualiza os resultados através de dashboards. Então, ao invés do funcionamento dele ser através do notebook propriamente dito, aqui, na verdade, a gente roda o código e aí sim, a cada atualização que tiver, ele vai automaticamente, de forma muito rápida, que é a ideia do Hadoop, do Spark, é processar esses dados. Então, o nosso ambiente Spark, ele tem aqui com 8 containers, vou mostrar um pouco também do Docker. Aqui o Spark, ele tem esses 8 containers, eles estão todos rodando aqui, essa página aqui também está rodando localmente, vou explicar um pouco já, demonstrar um pouco mais.
Mas, bom, basicamente, esses 8 containers são o... Vou mostrar aqui também. Ele tem o cluster do Spark para processamento, o Kafka para sistemas de mensagens, Elasticsearch para armazenar dados, Kibana para visualização, Zookeeper para coordenação, o Jupyter, que é o notebook, o desenvolvimento. E, bom, essa integração, ela promove os sistemas modernos que funcionam com várias ferramentas especializadas. O Docker é excelente para isso, porque a gente consegue aqui subir tudo de um jeito muito fácil e rápido. E, bom, toda essa pipeline está documentada aqui no Jupyter Notebook. Tem 21 células organizadas e rodando elas a gente consegue reproduzir os experimentos passo a passo. Fica bem fácil para qualquer desenvolvedor que queira chegar aqui e rodar tudo, ver funcionando. Bom, e o Kafka ele é um sistema de mensagens que desacopla a produção de dados do consumo. Ou seja, a gente tem uma parte que recebe as mensagens de rede social e outra parte que é, recebe os resultados processados pelo Spark. E, bom, uma questão interessante foi como obter dados de rede social real. Porque, por exemplo, tem as APIs do Twitter e do Discord que tem a limitação de taxa, custos e complexidade de autenticação. Por isso a gente desenvolveu um simulador que gera posts realistas. E, bom, isso nos deu muito controle sobre a quantidade de dados, volume de dados, a velocidade, tudo que a gente queria. Então a gente sempre teve um controle muito bom de todo esse tipo de coisa. E, bom, o núcleo é o do Spark que processa esses dados, ele utiliza janelas de 30 segundos que se atualizam a cada 10 segundos. Ou seja, ele vai manter esses dados em memória, na memória RAM, o que vai ser muito mais rápido do que ter que acessar o disco, igual é feito no Hadoop. Então, essa também é uma vantagem grande do Spark, porque ele foca muito nessa questão de velocidade. Então, como os dados vão ficar armazenados na memória RAM, tem uma leitura muito mais rápida dos dados. E, bom, durante uma execução de 5 minutos, por exemplo, o nosso sistema processa 3.000 mensagens, o que vai dar mais ou menos 45 mil palavras individuais. E tiveram o que a gente identificou 847 palavras únicas. A latência do sistema, de todo esse percurso, é de 12 segundos, o que mostra que realmente, para essa quantidade de dados, é um bom tempo que o Spark conseguiu atingir. E comparando agora um com o outro, dá para ver que o Hadoop, utilizado aqui no notebook, ele é muito mais ideal para processamento de grandes volumes com muita tolerância a falhas, o que permite uma análise detalhada do passo a passo, até porque ele é executado desse jeito, passo a passo aqui pelo notebook. Já o Spark, ele tem uma vantagem muito grande quando a gente precisa de execuções com baixa latência, como, por exemplo, fazer dashboards em tempo real, detectar fraudes, esse tipo de coisa, que precisa ter o processamento do dado de forma quase que instantânea. E em termos de performance, o Spark é bem mais rápido que o Hadoop. Essa é a grande vantagem. Bom, vou mostrar aqui um pouco mais das células também. Como o Pedro também falou, a gente não vai executar tudo, pode demorar, tomaria muito tempo, mas enfim, tem todas as células aqui para serem executadas até o final. Aí tem que rodar uma por uma, esperar dar tudo certo, depois rodar a próxima. E, bom, sobre o Spark é basicamente isso que eu tinha para falar. E queria também falar um pouco sobre como que esse projeto, tipo, o aprendizado que ele deu pra gente, comparando essas duas ferramentas, o Apache e o Hadoop, dá para perceber que a gente realmente tirou que a configuração vai depender do que você quer para o sistema, vai depender para cada sistema, não existe um melhor absoluto, cada um vai ter os seus propósitos. Ou seja, no seu sistema de, por exemplo, monitoramento, você vai usar um, em sistemas que você tem muito volume de dados, você vai usar outro. E, bom, para esse projeto, os principais desafios foram a compatibilidade de versões entre os containers, porque como a gente está usando muitas ferramentas aqui, todas elas têm que conversar para trabalhar junto, então isso foi uma das dificuldades. Mas a gente já tinha uma noção boa de como funcionava o Docker, o Jupyter também já é uma ferramenta conhecida, então nessa parte foi tranquila. O que também teve uma curva de aprendizado grande foi a gente aprender essa implementação tanto do Hadoop quanto do Spark, porque é algo novo que a gente não está acostumado a lidar até então, e é algo que dá bastante trabalho realmente, e ver aqui depois funcionando e com
entender a diferença de um pro outro realmente é uma experiência boa. Bom, basicamente é isso. Alguém quer falar mais alguma coisa? Não, acho que é isso, só agradecer mesmo a oportunidade e espero que tenha ficado claro, professor. Acho que é isso. Beleza, então. Então é isso. Boa noite. Obrigado.